Por que há uma lacuna tão grande na história de uma das figuras mais influentes do mundo? Em registros considerados sagrados por bilhões de pessoas, existe um intervalo desconcertante. O jovem descrito como prodígio aos 12 anos desaparece completamente das páginas por quase 2 décadas. Nenhum detalhe, nenhuma pista, nenhum vestígio do que teria vivido entre a adolescência e a idade adulta. Depois, de repente, ressurge com uma autoridade espiritual que desafia os maiores mestres de sua época. Esse vazio, aparentemente negligenciado, é um dos aspectos mais enigmáticos da tradição cristã. Mas a ausência não é o único mistério. O que causa inquietação é a precisão do silêncio. Não há uma referência sequer ao que teria sido vivido nesse tempo. A pergunta que poucos ousam formular diretamente é: por que silenciar tanto? Na história humana, lacunas existem aos montes. Documentos perdidos, bibliotecas destruídas, civilizações soterradas. Mas quando se trata de alguém cujas palavras moldaram séculos de pensamento, ética e fé, a ausência não parece ser um simples acaso do tempo. Durante os anos que moldam a identidade, o caráter e a visão de mundo, o rastro daquele que mais tarde seria seguido como mestre espiritual desaparece por completo. É como se uma biografia fosse escrita propositalmente com páginas arrancadas no trecho mais decisivo de sua formação. E isso levanta uma suspeita inevitável. O que havia ali que não poderia ser contado? Os evangelhos que chegaram até hoje não ignoram o tema por falta de fontes. Eles pulam essa fase com um corte abrupto, quase calculado. Relatam o nascimento, depois o episódio em que, ainda criança, demonstra sabedoria diante de anciãos, e em seguida saltam diretamente para seu batismo e início do ministério, quando já era um homem feito. O espaço entre esses dois pontos não é pequeno. Corresponde à maior parte de sua vida antes de se tornar uma figura pública. Esse salto por si só já seria suficiente para despertar a curiosidade de qualquer historiador. Mas a ausência de interesse institucional em resgatar esse intervalo sempre foi ainda mais reveladora do que a lacuna em si. Ao longo dos séculos, documentos alternativos foram encontrados. Alguns foram descartados por não estarem alinhados com os critérios doutrinários estabelecidos por grupos eclesiásticos dominantes. Outros simplesmente desapareceram. Há menções isoladas em textos de diversas origens que falam de um jovem mestre vindo do oeste, de um homem de pele clara que ensinava sobre compaixão, unidade e desapego, muito longe da região onde nasceu. Os relatos não coincidem em tudo, mas convergem num ponto central. Enquanto os registros oficiais se calam, outros caminhos sugerem que aquele período perdido foi, na verdade, pleno de aprendizados intensos, encontros transformadores e uma travessia espiritual profunda. Esse tipo de narrativa nunca encontrou espaço nos documentos reconhecidos como oficiais. As estruturas que se formaram ao redor do nome de Jesus estavam interessadas em outra coisa: consolidar uma doutrina, estabelecer limites, controlar interpretações. Tudo aquilo que pudesse diluir a singularidade da figura central, especialmente qualquer ideia de que ele tivesse aprendido com outras tradições ou mestres, precisava ser afastado. Se houvesse registros que sugerissem que sua sabedoria foi construída com base em experiências em culturas distantes, isso enfraqueceria a ideia de revelação exclusiva, de uma origem absolutamente autônoma. Ao contrário do que se poderia imaginar, o mundo do primeiro século era mais conectado do que muitos supõem. As rotas comerciais, os intercâmbios filosóficos e as migrações criavam pontes entre regiões que, à primeira vista, pareceriam isoladas. Uma pessoa que crescesse em uma família com tradições espirituais profundas, com acesso a centros urbanos e às redes judaicas dispersas pelo mundo, poderia atravessar desertos e montanhas, aprender línguas, ouvir mestres e absorver saberes diversos. Os meios estavam disponíveis. O tempo também. O que faltou, talvez, foi o interesse posterior em preservar essas informações.
Quando alguém aparece repentinamente aos 30 anos e fala com tanta profundidade sobre temas que ultrapassam em muito o conhecimento comum de sua cultura, a pergunta natural seria: onde ele esteve? Como alguém poderia alcançar tamanha compreensão sem ter sido profundamente transformado antes? Essa pergunta, ao invés de ser incentivada, foi esquecida. Em seu lugar, construiu-se uma imagem de pureza isolada, de sabedoria espontânea, de um saber que surgiu sem contato com o mundo. Mas essa construção tem rachaduras, e nas frestas surgem indícios, conexões, ecos de histórias não contadas. Se você gosta de mergulhar em temas pouco explorados com profundidade e clareza, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você acompanha cada nova investigação que traz à tona o que muitos preferem manter oculto. As pistas estão espalhadas. Em textos antigos, em tradições preservadas à margem, em ruínas de civilizações que mantinham centros espirituais sofisticados. Também estão nas semelhanças entre ensinamentos que emergiram de regiões distantes, mas compartilham uma mesma essência: compaixão, não violência, presença consciente, desapego. Quando essas ideias aparecem de forma tão clara em alguém que teria vivido isolado em uma aldeia da Galileia, a hipótese de um contato mais amplo não é apenas possível, mas necessária. Por que esse tema incomoda tanto? Talvez porque, ao aceitar que houve um processo de aprendizado fora das fronteiras tradicionais, somos levados a reconsiderar o que entendemos por revelação, autoridade e verdade espiritual. O que se sugere aqui não é um ataque à fé, mas uma ampliação de sua perspectiva. Reconhecer que o caminho de alguém como Jesus pode ter passado por tradições orientais, escolas de mistério e experiências interculturais não o torna menor. Pelo contrário, revela a profundidade de sua busca, a humildade de sua escuta e a universalidade de sua mensagem. Esse não é apenas um detalhe biográfico esquecido. É a chave para compreender por que suas palavras ecoam tão profundamente em corações tão diversos, atravessando séculos e fronteiras. Ao investigar o silêncio, o que se encontra não é ausência, é a possibilidade de reconstruir, com mais verdade, a trajetória de um homem que buscou a luz onde ela estivesse e a trouxe de volta para iluminar o mundo. O silêncio que envolve os anos desconhecidos da juventude de Jesus não pode ser compreendido isoladamente. Ele precisa ser analisado dentro de um contexto maior, onde decisões estratégicas moldaram o que hoje conhecemos como cristianismo. A ausência de registros nos evangelhos oficiais não é fruto apenas da escassez documental da época. Há indícios sólidos de que parte desse vazio foi criado de forma intencional, dentro de um processo histórico específico em que determinadas versões da vida de Jesus foram aceitas, enquanto outras foram descartadas, apagadas ou rotuladas como heresia. A estruturação dos evangelhos canônicos ocorreu em um tempo de profundas disputas ideológicas e teológicas. Durante os 3 primeiros séculos após a morte de Jesus, existiam diversas correntes cristãs com interpretações diferentes sobre quem ele foi, o que ensinou e como sua trajetória deveria ser compreendida. Evangelhos considerados hoje apócrifos circulavam livremente entre comunidades cristãs espalhadas pelo Oriente Próximo, norte da África, Ásia Menor e partes da Europa. Entre esses textos estavam relatos que preenchiam os anos desaparecidos com passagens da infância, juventude e, principalmente, viagens espirituais para além das fronteiras da Judéia. Esses escritos eram lidos, ensinados e valorizados por grupos que não se viam como heréticos. Pelo contrário, acreditavam estar preservando tradições legítimas transmitidas por discípulos diretos ou comunidades próximas de Jesus. O que mudou esse cenário foi a consolidação política do cristianismo dentro do Império Romano. Quando, no início do século IV, a religião cristã passou de perseguida a favorecida pelo poder imperial, teve início um movimento decisivo de padronização doutrinária. O marco principal dessa transformação
ocorreu no ano 325, no concílio realizado na cidade de Niceia. Convocado pelo imperador Constantino, o evento reuniu bispos de várias regiões para definir os princípios fundamentais da fé cristã. Embora o objetivo declarado fosse encerrar divisões internas, o concílio também funcionou como uma espécie de triagem histórica. Entre as pautas discutidas estava a definição de quais evangelhos seriam considerados legítimos. Muitos textos que circulavam até então começaram a ser progressivamente eliminados. O que não se encaixava no projeto de unidade teológica era simplesmente ignorado ou condenado. Esse processo não foi técnico nem neutro. A escolha dos evangelhos oficiais não se deu apenas com base em autenticidade ou proximidade com os fatos. Houve critérios políticos, teológicos e estratégicos. Textos que apresentavam Jesus como alguém que buscou sabedoria fora da tradição judaica, ou que o mostravam conectado a outras correntes espirituais, foram os primeiros a serem rejeitados. Um mestre que tivesse aprendido com escolas egípcias ou com monges do Oriente não servia ao propósito de criar uma doutrina exclusiva, centrada em uma revelação única e inacessível a outras tradições. A versão final da história precisava ser clara e sem brechas. Jesus deveria representar a manifestação suprema e definitiva da divindade, cuja autoridade espiritual não teria sido influenciada por nenhuma fonte externa. Isso exigia apagar qualquer possibilidade de aprendizado prévio, especialmente se esse aprendizado viesse de fontes não judaicas. Os anos entre a infância e o início da vida pública eram, portanto, um obstáculo. Era mais conveniente que permanecessem em branco do que correr o risco de admitir influências que pudessem relativizar sua singularidade. A Igreja nascente, agora associada ao Estado, teve os meios e o poder para consolidar essa versão. Durante os séculos seguintes, diversos textos considerados dissidentes foram proibidos, copistas foram orientados a não reproduzi-los, e monges responsáveis por preservar os manuscritos apagaram ou destruíram trechos inteiros. A maioria dos escritos que continham elementos divergentes desapareceu completamente. Em alguns casos, apenas citações indiretas feitas por autores posteriores sobreviveram. Esse esforço sistemático de filtragem resultou em uma coleção de documentos que passou a ser tratada como definitiva. A Bíblia, como conhecemos hoje, não nasceu de uma revelação instantânea, mas de uma longa negociação entre interesses espirituais e políticos. Ela foi sendo montada ao longo de séculos, com exclusões deliberadas, inclusões seletivas e edições repetidas. E nesse processo, os chamados anos perdidos foram pouco a pouco enterrados sob o peso da ortodoxia. Se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, escreva Amém nos comentários. É uma forma simples de mostrar que está conectado com o que está sendo revelado. Mas os ecos dessas histórias não se calaram completamente. Registros sobreviventes, descobertas arqueológicas e testemunhos preservados por tradições paralelas continuam apontando para a possibilidade de uma juventude vivida longe da Galileia, entre encontros com mestres de outras culturas e aprendizados que não se encaixavam nos moldes estabelecidos mais tarde. A lacuna nos evangelhos não é apenas um vazio informativo. É um testemunho da força com que se tentou controlar a narrativa. A supressão desses detalhes compromete não só o retrato histórico de Jesus, mas também o entendimento de sua mensagem. Ao retirar o contexto completo de sua formação, criou-se a imagem de um ser que surge pronto, completo, sem processo. Mas todo mestre é, antes de tudo, um discípulo. Toda sabedoria verdadeira é construída ao longo do tempo, por meio de experiências, diálogos e vivências. Apagar esse percurso é apagar parte da humanidade daquele que ensinou com tanta profundidade sobre o coração, o espírito e a transformação interior. Quando se observa com atenção o que foi mantido e o que foi excluído, percebe-se uma clara tentativa de moldar a figura de Jesus para que ela atendesse às exigências de uma instituição
que precisava se afirmar como a única mediadora entre o divino e os homens. Essa decisão custou à tradição cristã a perda de uma parte essencial de sua memória, justamente aquela que talvez explicasse de forma mais ampla a universalidade de sua mensagem. A ausência de registros oficiais sobre os anos de formação de Jesus contrasta com sinais preservados em tradições menos conhecidas, muitas delas situadas fora do território judaico. Entre os relatos que sobreviveram fora dos círculos canônicos, há referências a um homem vindo do Ocidente, chamado Issa, que teria vivido em regiões orientais, como a Índia e o Tibete, entre os 13 e os 29 anos. Esses registros, encontrados em mosteiros do Himalaia e transmitidos oralmente por gerações, descrevem um período de aprendizado entre sábios e monges, em que esse mestre estrangeiro teria estudado meditação, ética espiritual e práticas de cura. O nome de Issa aparece pela primeira vez em um relato publicado no final do século XIX pelo russo Nicholas Notovitch, que afirma ter encontrado manuscritos no mosteiro de Hemis, no norte da Índia. Embora seu testemunho tenha sido recebido com desconfiança, outros estudiosos alegaram ter lido documentos semelhantes posteriormente. O conteúdo falava de um homem justo, vindo do Oeste, que estudou os ensinamentos de Buda, conheceu os Vedas e praticou os princípios da não-violência, antes de retornar à sua terra natal. Ainda que a autenticidade dos documentos seja motivo de debate, há elementos que sustentam a hipótese de uma jornada espiritual por territórios orientais. Um deles é a forte afinidade entre os ensinamentos de Jesus e conceitos fundamentais de tradições como o budismo e o hinduísmo. A ideia de que o reino está dentro do ser e não fora dele lembra os ensinamentos das Upanishads, que falam sobre o divino habitando em cada pessoa. O próprio uso da expressão «filho do homem», comum nos evangelhos, também aparece em traduções aramaicas de textos budistas da antiga Báctria, região que abrigava comunidades judaicas e centros espirituais. Outras pistas estão na maneira como Jesus conduzia suas práticas. Seus retiros em lugares isolados, a cura por meio do toque e a ênfase na fé como instrumento de transformação coincidem com abordagens comuns em sistemas orientais como o Ayurveda e o Taoísmo. A espiritualidade que ele transmitia valorizava a vivência direta, o autoconhecimento e o silêncio interior, aspectos pouco presentes no judaísmo da época, mas centrais nas tradições orientais. A conexão entre esses mundos era viável. Durante o primeiro século, rotas comerciais ligavam o Mediterrâneo ao sul da Ásia. A chamada Rota da Seda permitia o trânsito de mercadores, ideias e costumes entre Roma, Pérsia, Índia e China. Em cidades como Alexandria, onde existia uma grande comunidade judaica, havia intensa troca de saberes entre egípcios, gregos e orientais. Isso criava um ambiente ideal para que buscadores espirituais circulassem em busca de conhecimento. A hipótese de que Jesus tenha se deslocado por essas rotas, encontrando diferentes escolas e tradições, não apenas ganha sentido histórico, como também oferece uma chave para compreender a amplitude de sua mensagem. A sabedoria que ensinava parecia não se limitar a um único povo, mas tocar princípios universais que atravessavam fronteiras. O silêncio dos evangelhos, nesse contexto, parece menos uma ausência casual e mais uma escolha. Deixar de fora tudo aquilo que pudesse revelar que o caminho de Jesus foi também uma jornada de descoberta por muitos territórios da alma e da terra. Os paralelos entre os ensinamentos deixados por Jesus e as tradições espirituais do Oriente não se limitam a semelhanças genéricas. Eles revelam uma convergência profunda de princípios, símbolos e métodos que, embora adaptados a contextos diferentes, expressam uma visão espiritual essencialmente compartilhada. A origem dessa afinidade não pode ser explicada apenas por coincidência. Quando ensinamentos distintos convergem com tanta precisão, é necessário investigar se houve contato real entre esses saberes.
Entre os elementos centrais que aproximam Jesus das tradições orientais está a ideia de transformação interior como caminho para a realização espiritual. Quando ele afirma que o reino está dentro de cada pessoa, rompe com a noção de salvação, baseada apenas em obediência externa, e aproxima-se do conceito de iluminação presente em escolas como o budismo e o Vedanta. Nas Upanishads, por exemplo, encontra-se a noção de que o ser humano contém em si a centelha do divino e que o caminho verdadeiro é aquele que conduz ao reconhecimento da unidade entre o eu e a realidade última. Essa ideia também aparece nas falas de Jesus quando ele destaca que os puros de coração verão a Deus, ou que quem me vê, vê o Pai, revelando uma percepção integrada entre consciência, divindade e presença. Outro ponto de contato está no modo como ele abordava o sofrimento e a conduta ética. Sua orientação para amar os inimigos, não revidar o mal com o mal e oferecer a outra face, dialoga com o princípio budista da compaixão ativa e do não apego às reações impulsivas. No Dhammapada, obra clássica atribuída a Buda, há versos que afirmam que o ódio não cessa com mais ódio, mas com o amor, e que o verdadeiro sábio é aquele que não responde ao insulto com rancor. Esse tipo de postura, ensinada por Jesus em pleno ambiente de tensão religiosa e ocupação política, aponta para um tipo de sabedoria que transcende fronteiras e se alinha com tradições muito mais antigas do que o cristianismo. A maneira como Jesus ensinava também merece atenção. O uso de parábolas, histórias curtas com múltiplos níveis de significado, encontra paralelo no método pedagógico usado no Zen budismo, onde mestres apresentam parábolas e dilemas que desafiam a lógica comum, forçando o discípulo a andar além da razão e mergulhar numa compreensão direta e vivencial. Muitas dessas narrativas funcionam como instrumentos de despertar, desconstruindo certezas para abrir espaço à percepção intuitiva da realidade. A prática do silêncio, tão valorizada nos evangelhos quando Jesus se retira para lugares desertos, também ecoa nas tradições orientais como um meio de purificação da mente. O silêncio voluntário, o afastamento da multidão e a busca por solitude são marcas constantes, tanto na vida de monges budistas quanto nos iogues do hinduísmo. Nessas tradições, o recolhimento é mais do que descanso. É ferramenta essencial para acessar níveis mais sutis de consciência. As próprias curas realizadas por Jesus refletem uma visão integrada entre corpo, espírito e energia, algo amplamente desenvolvido nas práticas orientais de medicina tradicional. Em passagens dos evangelhos, ele impõe as mãos, restaura a saúde e ressalta a importância da fé de quem recebe. Essa ênfase no poder interior como elemento decisivo na cura é compatível com os ensinamentos do prana na tradição indiana e do chi na filosofia chinesa, ambos entendidos como forças vitais que circulam e sustentam a vida, podendo ser equilibradas ou bloqueadas conforme o estado da mente e do coração. No campo da linguagem simbólica, as instruções de Jesus sobre vigilância, desprendimento e atenção ao momento presente também refletem princípios da atenção plena, conhecida no budismo como sati. A proposta de viver sem se prender ao passado, nem se angustiar com o futuro, e de confiar plenamente na providência divina, é equivalente ao ensinamento do Tao sobre a fluidez da vida e a necessidade de agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, sem resistência. Até mesmo a postura não dualista que Jesus adota em muitos momentos aproxima-se da forma como mestres orientais compreendem a realidade. Quando ele desafia a rigidez da lei em nome do espírito do amor, quando recusa a dicotomia entre o puro e o impuro, ou quando afirma que os últimos serão os primeiros, está revelando uma visão que transcende opostos e aponta para a reconciliação dos contrários, um traço característico de tradições como o taoísmo, onde luz e sombra coexistem como partes inseparáveis da totalidade. Esses paralelos não retiram a originalidade dos ensinamentos de Jesus,
mas sugerem que sua sabedoria pode ter sido influenciada, em parte, por tradições mais antigas com as quais teve contato ou afinidade. Essa possibilidade amplia a compreensão do seu papel histórico, mostrando que, em vez de ser um mestre isolado dentro de uma única cultura, ele pode ter sido um elo entre diferentes caminhos espirituais, traduzindo para seu povo o que havia experimentado em outras terras. Ao reconhecer essas conexões, abre-se espaço para um olhar mais profundo sobre sua mensagem, não como propriedade de uma religião específica, mas como expressão de uma verdade compartilhada por povos e tempos distintos. Se os ensinamentos de Jesus revelam afinidades tão claras com tradições espirituais de culturas diversas, a decisão de apagar qualquer vestígio dessas influências não foi apenas editorial. Ela representou uma escolha estratégica com impactos profundos na formação do pensamento religioso ocidental. Ao suprimir registros que ligavam Jesus a fontes externas, os responsáveis pela consolidação do cristianismo moldaram uma versão de sua figura centrada na exclusividade, numa autoridade absoluta, desvinculada de qualquer outra tradição. Essa construção não aconteceu de forma espontânea. À medida que a fé cristã se aproximava das estruturas de poder do Império Romano, tornava-se necessário apresentar uma doutrina sólida, uniforme e indiscutível. Um ensinamento que sugerisse diálogo com outras filosofias, ou que apontasse para uma jornada de aprendizado além das fronteiras judaicas, enfraqueceria o argumento da singularidade revelada. Para estabelecer um sistema religioso que pudesse se expandir de forma centralizada, era preciso criar uma origem incontestável, e para isso, eliminar nuances e complexidades tornou-se parte do processo. A exclusividade atribuída à figura de Jesus permitiu à Igreja emergente definir-se como única mediadora entre a humanidade e o divino. Essa posição não apenas consolidava a autoridade espiritual, mas também legitimava a influência política e social. Tudo o que ameaçasse essa fundação, textos alternativos, tradições divergentes, relatos de contato com culturas orientais, passou a ser considerado perigoso. Livros foram descartados, mestres foram desacreditados, e versões da vida de Jesus, que não se encaixavam na doutrina oficial, desapareceram das cópias preservadas pelos centros religiosos dominantes. O apagamento desses elementos limitou o campo de visão dos próprios fiéis. Ao apresentar Jesus como alguém que nasceu pronto, sem processo, sem busca, sem convivência com outras escolas de sabedoria, a mensagem transmitida ao longo dos séculos foi a de que a verdade está contida apenas na revelação institucionalizada. Isso reduziu o potencial transformador da sua trajetória a um modelo fixo, intocável, distante da experiência humana real. Em vez de um caminho acessível, construiu-se uma figura idealizada, separada das demais tradições e retirada da pluralidade espiritual do mundo antigo. As consequências dessa exclusividade vão além da religião. Elas influenciaram a maneira como o Ocidente passou a encarar o conhecimento espiritual. A fragmentação entre o sagrado cristão e os demais caminhos gerou distanciamentos, preconceitos e conflitos. O que poderia ter sido reconhecido como parte de uma sabedoria universal foi transformado em doutrina rígida, em identidade religiosa fechada, incapaz de dialogar com outras expressões de fé. Ao ocultar os passos anteriores de Jesus, perdeu-se também a chance de mostrar sua humanidade em processo, alguém que caminhou, aprendeu, evoluiu e integrou diferentes vozes em sua própria mensagem. Quando se observa a forma como a história foi moldada, não apenas pelas mãos de quem escreveu, mas também por quem decidiu o que deveria permanecer e o que deveria ser silenciado, percebe-se que a trajetória de Jesus talvez tenha sido mais ampla do que o imaginado, e mais rica. A decisão de construir uma narrativa centrada na exclusividade apagou não só as experiências que ele pode ter vivido fora da Judéia, mas também obscureceu o caminho que o levou a se tornar o mestre que desafiou estruturas, rompeu tradições e tocou a essência humana
com palavras que atravessaram séculos. Retomar essas possibilidades não é um exercício de especulação sem base. É uma tentativa de reabrir um espaço que foi fechado artificialmente, de reconhecer que a espiritualidade pode ser fruto de encontros, de travessias, de escutas atentas. A imagem de um Jesus que buscou sabedoria em diversas fontes, que caminhou por territórios distantes e absorveu o que havia de mais profundo em cada tradição, não enfraquece sua mensagem. Ao contrário, amplia sua potência, mostrando que a verdade espiritual não pertence a um único povo, nem pode ser aprisionada por instituições. Ao entender que seus ensinamentos ecoam vozes do Oriente, que suas ações dialogam com práticas antigas e que sua linguagem incorpora símbolos presentes em culturas distintas, abre-se a possibilidade de uma leitura mais generosa da fé. Uma leitura que não exige a negação do outro, mas convida ao reconhecimento do que há de comum entre caminhos diferentes. Uma fé que não impõe barreiras, mas constrói pontes. A exclusividade ensinada por séculos talvez tenha oferecido segurança, mas custou liberdade. Custou o acesso a uma compreensão mais integrada, mais humana, mais próxima da própria experiência de transformação. Recuperar os fragmentos perdidos da juventude de Jesus é também recuperar a percepção de que a sabedoria não nasce pronta. Ela é resultado de busca, de abertura, de humildade para aprender com o que é desconhecido. Em um mundo marcado por divisões, a história de um homem que atravessou fronteiras, não apenas físicas, mas culturais e espirituais, tem muito a ensinar. A coerência entre aquilo que viveu e o que ensinou pode estar justamente na forma como soube acolher o que vinha de fora e transformá-lo em algo novo, autêntico, acessível ao seu povo. Essa atitude, mais do que qualquer milagre, talvez seja seu maior legado. A capacidade de reconhecer a luz em caminhos diversos, sem perder a própria direção. Há algo profundamente revelador na ideia de que os anos ausentes da sua biografia tenham sido vividos não em silêncio, mas em aprendizado. Que o vazio deixado nos textos oficiais não signifique ausência, mas ocultamento, e que o reencontro com esses fragmentos perdidos possa devolver à espiritualidade contemporânea uma dimensão mais completa, mais plural, mais verdadeira. O que se propõe, portanto, não é substituir uma versão por outra, nem trocar certezas antigas por novas respostas definitivas. O convite é outro: permitir que o mistério inspire a busca, que o silêncio desperte a escuta e que a dúvida se transforme em abertura. Porque, se há algo que os grandes mestres ensinam, é que a verdade não se impõe. Ela se revela aos poucos, a quem caminha com atenção e coragem. Ao final dessa jornada, uma pergunta permanece: e se a grandeza de Jesus não estiver apenas no que ensinou, mas no que escolheu viver antes de começar a ensinar? A resposta, talvez, não esteja em um único livro, nem em um dogma imutável, mas no reconhecimento de que a espiritualidade mais profunda é aquela que nasce do encontro entre mundos, e que os caminhos percorridos no silêncio têm tanto a dizer quanto as palavras registradas em voz alta. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda bastante a manter esse trabalho no ar. E aproveita para ativar o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai continuar aprofundando temas que valem a sua atenção. Nos vemos lá.